Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Através desse trabalho, pretendo apresentar um projeto de visualização da informação referente ao curso de Ciência de Dados da Faculdade Cruzeiro do Sul, segundo semestre. Lá. Nesse trabalho, nós abordaremos os seguintes tópicos: importando as bibliotecas necessárias, carregamento do conjunto de dados, visualização das primeiras linhas do código de conjunto de dados, criação das visualizações e exibindo os gráficos. Então, importando as bibliotecas necessárias. Para fazer esse procedimento, nós utilizamos a ferramenta do Jupyter Notebook, que é uma ferramenta bem popular para criação e execução de códigos em Python. Esse processo foi realizado utilizando os seguintes comandos. Temos ali o import pandas aspd, import matplotlib.pilot asplt e import crbor asns. À direita, como o código ficou exibido, e abaixo a gente tem algumas breves descrições de cada um dos códigos. O Panda é uma biblioteca para análise de dados, matplotlib.pyplot, visualização desses dados em Python, compatível também com o MATLAB, e o Seaborn, que é uma biblioteca de visualização de dados para a criação de gráficos estatísticos. Carregando o conjunto de dados. Para efetuar o carregamento, utilizamos o comando abaixo, que é o pd.read_csv. Nossa base de dados tem o nome de Titanic.csv, são dados referentes a passageiros do Titanic. Temos então aqui a descrição do código, que nada mais é um processo para carregamento do arquivo CSV e criação de um data frame. Visualizando as primeiras linhas do conjunto de dados. Assim como o processo anterior, nós utilizamos uma linha de comando para permitir que nós possamos visualizar as 5 primeiras linhas do nosso data frame. Então, o comando é print titanic.read. Abaixo a gente tem os dados, que são os passageiros, informações relevantes como de passageiros que sobreviveram, tickets, valores, nome, sexo e idade. Criando as visualizações, a primeira visualização definida foi o gráfico de dispersão. Temos aqui então os comandos que foram utilizados para a criação. plt.figure, figure size, para a criação da figura e o tamanho. plt subplot, para a definição da quantidade de linhas, células e posicionamento dos gráficos, nesse caso o primeiro gráfico, posição 1. E o sns.scatterplot, para a criação do gráfico. Utilizamos também o parâmetro sex para definir uma cor diferente para cada tipo de sex. E por fim, o plt.title para a definição do nome do gráfico, que no caso ficou como idade versus tarifa. Temos aqui então a exibição do gráfico e uma análise simplificada deste gráfico. Não há relação clara entre idade e tarifa. Em geral, os passageiros pagaram o mesmo valor de tarifa independente do sexo. Existem 2 outliers do sexo masculino no segmento de tarifa, que pagaram um valor muito maior, que está aqui em cima. Na próxima visualização utilizada foi o histograma. Segue então os comandos para a criação do histograma. plt subplot, agora selecionando a célula número 2. sns.histoplot para a criação do histograma. E o plt.title para a criação do nome do gráfico, no caso ficou como distribuição de idade. Utilizamos os parâmetros bins20 para definir o parâmetro de bins do histograma e o caretrue para criar a linha de tendência. Segue então o histograma criado, uma análise simplificada do histograma. Temos então ali que a maioria dos passageiros tinha idade entre 20 e 40 anos. A curva de KDE permite visualizar a queda em relação à idade, que é tendenciada na terceira linha desse comentário, que é à medida que a idade aumenta, a quantidade de passageiros diminui. E por fim, o último gráfico selecionado foi o gráfico de barras. Segue então os comandos para a criação do gráfico de barras. Temos plt subplot selecionando a célula número 3 agora, sns.counterplot para a criação do gráfico de barras. E por fim, plt.title para definir o nome do gráfico, que ficou como contagem de classes. A visualização do gráfico de barras nós temos nesse slide. Temos a análise simplificada. Colocamos então um parâmetro de cor diferente para facilitar a visualização. A maioria dos passageiros estava posta na terceira classe, seguida pela primeira e a segunda. E uma curiosidade é que, mesmo a somatória da classe 1 e 2 ainda é menor do que a quantidade de passageiros da classe 3. Por fim, nós temos os comandos que foram utilizados para seguir com a exibição dos gráficos. Então, nós temos plt_title_layout e plt.show. Title layout para a disposição dos subplots, para evitar sobreposição, e plt.show para exibir os gráficos.